gostaria de compartilhar contigo uma ideia desse livro aqui do Issam Itiba, que é Quem Ama Educa. Eu achei fantástico. Tem muitas coisas boas aqui, né? Recomendo esse livro, bem interessante. Mas tem uma coisa aqui que eu achei mais fantástica que todas as outras. É uma dica que ele dá em relação à correção dos filhos. Ele diz para não castigar. Eu achei isso assim, um insight fantástico. Ele diz para promover consequências. Pensa nisso. Então, você não vai... seu filho faz uma coisa e você castiga ele por aquilo. Às vezes o castigo não tem uma relação lógica com aquilo que está acontecendo. Mas pensa, por exemplo, numa criança que não arruma seus brinquedos. E você orienta, ensina, vai lá com ela e tal. E ela insiste, não arruma. Fala, olha, então é o seguinte, a consequência de você não cuidar dos seus brinquedos é você perder os seus brinquedos. É uma consequência. Existe uma relação com isso. Então você pega os brinquedos e vai junto com a criança doar aqueles brinquedos para uma instituição ou para uma outra criança. Isso é um processo extremamente educativo, ou seja, se eu não dou valor a algo, então eu não tenho direito de ter aquilo. É muito interessante, né? Um jovem que não arruma o quarto, por exemplo, deixa as roupas jogadas, então você, por exemplo, olha, então as roupas que você deixar no chão, né? Eu até quero dar um toque em relação a isso, tem um outro pensamento, que é do Issam Itiba também, a gente considerar, porque a época da juventude é uma época de rebeldia, né? A gente fala assim, na verdade, para o jovem é uma época de busca de identidade, então ele está ali meio perdido, e aí a gente interpreta, fala popularmente como se ele fosse um jovem rebelde, mas tem que avaliar o que valor realmente tem um quarto arrumado comparado com aquela pessoa, né? Aquele sujeito aí que é o jovem, que é seu filho. Então, às vezes, eu acho que a gente perde um pouquinho essa percepção, considerando de alto valor um quarto arrumado, e isso muitas vezes me parece que diminui um pouco o valor do jovem, ou seja, o quarto arrumado é mais importante do que o jovem. Mas vamos voltar na ideia do Issam Itiba aqui. A consequência de um quarto desarrumado seria, por exemplo, perder aquelas coisas que ficam jogadas, né? Ou até o quarto, sei lá, passar a ter que compartilhar o quarto, ou não sei como é que é, quantos filhos tem, se é um só, mas, ou seja, prover consequências. Eu participei de um grupo muito interessante chamado The Money Camp, que é um pessoal que ensina finanças para crianças, né, e jovens. E eles têm uma ideia muito interessante. A pessoa aqui no Brasil, depois eu vou escrever o nome dela aqui, eu não me lembro, mas a pessoa que coordena aqui no Brasil, eu vi num vídeo dela, ela falando que um jovem, ele estava todo dia querendo lanchar na padaria, né, gastando muito dinheiro. Então, cada dia ele gastava lá 10, 15 reais na padaria lanchando. E o café da manhã em vez de comer em casa. Então, o que os pais fizeram como uma maneira de educar o filho, ajudar a fazer a gestão financeira? Eles pegaram, vamos dizer que fosse 15 reais, né, não sei, nós estamos em 2018. Para alguns pode ser muito, para alguns pode ser pouco, mas é um valor razoável, né? Se você considerar por dia, então ao longo de 5 dias são 75 reais. Então eles pegaram 75 vezes o mês, vai dar, se considerar só dias úteis, dá 300 reais. Eles pegaram 300 reais e deram para o jovem, essa foi a orientação dela. E falaram, agora vamos lá na padaria para você poder fazer o seu lanche da manhã. Ele não quis não, ele guardou o dinheiro. Falou, não, eu vou comer em casa mesmo. Né? Então, é uma consequência, né? Então, se você quer gastar o dinheiro, que não seja o meu, eu vou te dar esse dinheiro como um exercício. Aí ele não quis mais. Então, ele foi educado porque ele percebeu o valor do dinheiro. Né? E aí as crianças ou jovens vão perceber o valor das coisas sofrendo consequências, não castigos, né? Em relação às situações do dia a dia. Tá bom? Então, coloca dúvidas aí, depois eu gostaria de trabalhar alguns outros exemplos com vocês, mas de preferência coisas que vocês pudessem compartilhar desafios, a gente vai compartilhando ideias, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo papo.